Capítulo 1 Encontro fatídico. A floresta amazônica se estendia infinitamente sob o abraço dourado do sol poente. O ar estava denso de vida, repleto de cantos de pássaros e farfalhar de folhas. Árvores gigantes de Sumaúma se erguiam como sentinelas antigas, suas copas entrelaçadas como uma catedral viva. Riachos serpenteavam por vegetação rasteira exuberante, suas águas brilhando com os tons do céu acima. Samuel ajustou seu chapéu de abas largas e tirou um mosquito do pescoço. Ele sempre sonhou em ver a Amazônia com seus próprios olhos, sua vegetação sem limites e sua natureza selvagem e indomável. Estudante de biologia e artista amador, ele veio em uma expedição patrocinada pela universidade para esboçar as plantas e animais únicos da região. Enquanto ele se agachava perto da margem do rio, lápis na mão, seu foco mudou das heliconias laranja brilhantes para as ondulações suaves na água. Um som rítmico de remos contra a água chamou sua atenção. Virando-se, ele viu uma canoa deslizando em sua direção. A jovem que o dirigia era diferente de qualquer outra que ele já tinha visto. Sua pele brilhava com um bronze quente à luz do sol poente, e seu cabelo caía em uma cascata de ondas pretas como azeviche. Ela usava adornos simples, mas marcantes, um colar de sementes coloridas e uma faixa de fibras trançadas em volta do braço. Sua presença parecia quase sobrenatural, como se ela fosse parte da própria selva. A curiosidade despertou em Samuel. Ele levantou a mão em saudação, meio que esperando que ela remasse para longe. Para sua surpresa, ela parou, seus olhos escuros o examinando com uma mistura de cautela e curiosidade. "Olá", ele se aventurou, sua voz suave para não assustá-la. Ela inclinou a cabeça, considerando-o, antes de responder em português com sotaque: "Você não é daqui." O nome dela, como ele logo descobriu, era Yara. Ela pertencia a uma tribo próxima, um povo que vivia em harmonia com a floresta há gerações. A conversa deles foi hesitante no início, marcada por pausas e momentos de incerteza. Enquanto falavam, Samuel se viu cativado não apenas pela beleza dela, mas pela maneira como ela descrevia seu mundo. Ela falava da floresta como se fosse um ser vivo, com humores, segredos e sabedoria. O rio, ela explicou, gesticulando para a água brilhante, não é apenas um caminho. É vida. Ele nos alimenta, nos carrega e ouve nossas preces. Antes que pudessem falar mais, o grito de uma arara ecoou acima, assustando os dois. A expressão de Yara mudou para uma de urgência. "Preciso ir", ela disse, sua voz tingida de arrependimento. "Meu pai não gosta de forasteiros." "Mas eu te verei novamente?" Samuel perguntou, aproximando-se da beira da água. Yara hesitou, seu olhar demorando-se nele por mais um segundo. Então, sem outra palavra, ela mergulhou seu remo no rio e desapareceu na densa cortina verde da selva. Samuel ficou ali, o som da canoa dela sumindo na distância. Ao redor dele, a floresta retomou sua sinfonia, sapos coachando, cigarras zumbindo e o rugido distante de uma onça ecoando no crepúsculo. No entanto, para Samuel, tudo parecia mais silencioso. Pela primeira vez, ele sentiu como se tivesse conhecido alguém que realmente pertencia a esse paraíso indomável. E por razões que ele ainda não conseguia explicar, ele sabia que sua jornada para a Amazônia estava apenas começando. Capítulo 2 O convite. Os dias que se seguiram pareceram um sonho do qual Samuel não conseguia se livrar. Seu caderno de esboços, antes cheio de desenhos botânicos, agora apresentava a curva da bochecha de Yara, o arco de sua sobrancelha e a luz em seus olhos. Ele disse a si mesmo que era curiosidade, um desejo de entender o mundo dela, mas a verdade era mais profunda. A floresta parecia viva com lembranças dela. O rio murmurava como sua voz, e as flores vibrantes o lembravam de seu colar. Mas, por mais que Samuel quisesse vê-la novamente, ele não tinha ideia de como encontrá-la. Seu guia, um homem mais velho chamado Domingos, notou a distração de Samuel. Uma noite, enquanto acampavam na margem de um rio, Domingos se inclinou para mais perto do fogo e disse: "Você conheceu alguém, não é?" Samuel hesitou, então assentiu. "Ela é notável. O nome dela é Yara, e ela é de uma tribo próxima." A expressão de Domingos ficou séria. "Você deveria ter cuidado. Algumas tribos são cautelosas com forasteiros, especialmente quando se trata de suas filhas." "Eu só quero falar com ela de novo", insistiu Samuel. Domingos suspirou, esfregando as mãos calejadas.
Você está com sorte. Há um festival acontecendo em breve na região, uma celebração importante para muitas tribos. Se o povo dela estiver participando, pode ser sua chance. O coração de Samuel acelerou. Como chegamos lá? Não será fácil, Domingos respondeu. O local é no meio da floresta, e precisaremos de permissão para comparecer. Mas verei o que posso fazer. A jornada até o festival foi exaustiva. Samuel e Domingos navegaram por trilhas estreitas ladeadas por samambaias e trepadeiras imponentes. O ar estava denso de umidade, e o zumbido dos insetos nunca cessava. No entanto, Samuel sentia uma emoção a cada passo, como se estivesse se aproximando de algo extraordinário. Depois de 2 dias, eles chegaram ao local do festival, uma clareira cercada pelo denso abraço da floresta tropical. Totens pintados com cores vivas estavam no centro, e o ar estava cheio da batida rítmica dos tambores e do som de risadas. Pessoas de várias tribos se misturavam, suas roupas e ornamentos refletiam a vibrante diversidade da Amazônia. Domingos falou brevemente com um grupo de anciãos antes de gesticular para que Samuel o seguisse. Vocês têm permissão para observar, mas sejam respeitosos, ele alertou. E não interfiram. Samuel assentiu, seus olhos examinando a multidão. E então ele a viu. Yara estava perto de uma fogueira, seu cabelo adornado com flores frescas. Ela usava um vestido feito de fibras trançadas, tingidas em tons de verde dourado, que pareciam brilhar à luz do fogo. Ela estava rindo com um grupo de mulheres, sua alegria tão radiante quanto o sol. Reunindo coragem, Samuel se aproximou. Quando ela ouviu, seu sorriso vacilou, substituído por uma mistura de surpresa e preocupação. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, puxando-o para o lado. Eu tinha que te ver, ele disse seriamente. Eu não conseguia parar de pensar em você. Yara olhou ao redor nervosamente. Meu pai ficará furioso se nos vir conversando. Só um momento, Samuel implorou. Diga-me sobre o que é esse festival. Ela hesitou, mas então cedeu, sua voz suave. É uma celebração de renovação. Oramos a floresta e nossos ancestrais, agradecendo-lhes pela vida que nos deram. Samuel se maravilhou com a conexão que seu povo tinha com a terra. É lindo, ele disse. Você é linda. Um leve rubor coloriu suas bochechas, mas antes que ela pudesse responder, uma voz profunda cortou o ar. Yara. Samuel se virou e viu um homem se aproximando, uma figura imponente com olhos afiados e uma presença imponente. Yara enrijeceu. Esse é meu pai, ela sussurrou. O chefe, Tupi, parou diante deles, seu olhar frio ao perceber a presença de Samuel. Quem é esse? Ele exigiu. Um viajante, Yara disse rapidamente. Ele está aqui para o festival. Os olhos de Tupi se estreitaram. Por que você está falando com minha filha? Samuel se endireitou, determinado a não demonstrar medo. Estou aqui para aprender sobre seu povo e suas tradições. Não quero desrespeitar. Tupi o estudou por um momento antes de emitir uma ordem curta. Saia. Estranhos não têm lugar para se intrometer em nossos costumes. Samuel hesitou, mas Yara lhe lançou um olhar suplicante, silenciosamente incitando-o a obedecer. Com o coração pesado, ele recuou, o olhar de Tupi queimando em suas costas. Naquela noite, Samuel sentou-se à beira do rio, olhando para a água escura. Os sons do festival ecoavam pelas árvores, mas ele se sentia como um intruso em um mundo que não o queria. Domingos se juntou a ele, colocando uma mão em seu ombro. Você deveria deixar isso para lá, meu amigo. O chefe não vai mudar de ideia facilmente. Não posso, Samuel disse, sua voz firme. Não sei porquê, mas sinto que pertenço aqui, como se eu tivesse que conhecê-la. Domingos suspirou profundamente. Então prepare-se. Conquistar uma tribo, especialmente um pai, é uma batalha como nenhuma outra. Samuel assentiu, determinação endurecendo em seu peito. Ele não estava pronto para desistir, não de Yara, não da chance de unir os mundos entre eles. Capítulo 3 – A primeira barreira. A manhã surgiu sobre a floresta tropical, lançando raios dourados através da névoa que se agarrava às árvores. O festival havia terminado, e a clareira agora estava movimentada com pessoas desmontando abrigos, empacotando pertences e se preparando para retornar às suas aldeias.
Samuel permaneceu na beira do acampamento, seus olhos examinando a cena em busca de Yara. Domingos estava por perto, braços cruzados, um observador silencioso da determinação de Samuel. Ela não vai arriscar vir aqui de novo, disse Domingos. Especialmente depois da noite passada. Antes que Samuel pudesse responder, um movimento chamou sua atenção. Yara surgiu das sombras da floresta, seus passos leves e determinados. Seu rosto estava sério, seu olhar oscilando entre Samuel e Domingos. Siga-me, ela disse em tom baixo. Samuel hesitou por apenas um momento antes de ir atrás dela, deixando Domingos para trás com um aceno de cabeça cauteloso. Yara guiou Samuel por uma trilha estreita coberta de samambaias e cipós. A floresta estava viva com sons, os chamados dos macacos bugios, o zumbido das cigarras e o ocasional respingo de um peixe no rio. No entanto, a tensão entre eles era palpável. Quando chegaram a um bosque isolado, ela parou abruptamente e se virou para encará-lo. Você não deveria ter voltado, ela disse, com a voz cheia de frustração. Eu não conseguia ficar longe, Samuel respondeu seriamente. Eu precisava te ver de novo. Yara balançou a cabeça, uma mistura de raiva e preocupação em seus olhos. Você não entende. Meu pai não é apenas um homem, ele é o chefe. Sua palavra é lei. Se ele acredita que você é uma ameaça, ele agirá para proteger nosso povo. Samuel se aproximou, sua voz suave, mas resoluta. Eu não sou uma ameaça. Eu quero entender seu mundo, seu povo. Eu quero conhecer você. Por um momento, a expressão de Yara suavizou. Mas então ela suspirou, afastando uma mecha de cabelo do rosto. Mesmo que eu acredite em você, meu pai não vai. Ele acha que todos os forasteiros trazem destruição. Então eu vou provar que ele está errado, Samuel disse. Diga-me o que eu posso fazer. Yara hesitou, seu olhar caindo para o chão. Não é tão simples assim. Você não pode simplesmente mudar a mente dele. Para ele, você já é culpado por estar aqui. Antes que Samuel pudesse responder, uma voz aguda ecoou pelas árvores. Yara. Ambos se viraram para ver o chefe Tupi e um grupo de homens emergindo da floresta, suas expressões sombrias. Os olhos penetrantes de Tupi pousaram em Samuel, estreitando-se com suspeita e raiva. Você me desafia de novo? Tupi disse a Yara, sua voz baixa e perigosa. Yara se colocou na frente de Samuel como se fosse protegê-lo. Ele está indo embora, pai. Ele não é uma ameaça. Mas o foco de Tupi permaneceu em Samuel. Você ignora meu aviso, forasteiro. Você invade nossa terra e fala com minha filha em segredo. Qual é seu propósito aqui? Samuel encontrou o olhar do chefe, sua voz firme apesar da tensão. Eu vim para aprender. Para entender seu povo, seus costumes. E sim, eu vim ver Yara porque eu me importo com ela. Uma onda de choque passou pelos homens atrás de Tupi. O maxilar do chefe se apertou, sua expressão era uma mistura de raiva e descrença. Você fala de coisas que não consegue entender, Tupi disse friamente. Você vai embora agora, e não vai voltar. Se voltar, eu não serei tão indulgente. Samuel hesitou, seu coração batendo forte. Mas o peso do olhar suplicante de Yara e a autoridade silenciosa na voz de Tupi não lhe deixaram escolha. Eu irei, Samuel disse finalmente. Mas este não é o fim. Os olhos de Tupi brilharam com desprezo. Se você valoriza sua vida, você ficará longe de nós. Com isso, o chefe se virou e gesticulou para que Yara o seguisse. Ela olhou de volta para Samuel, sua expressão era uma mistura de tristeza e arrependimento, antes de obedecer ao comando de seu pai. Enquanto Samuel refazia seus passos de volta para Domingos, o peso do encontro o pressionava fortemente. Ele havia subestimado a determinação do chefe e as barreiras culturais entre eles. No entanto, apesar da humilhação, sua determinação queimava mais forte do que nunca. Quando chegou ao acampamento, Domingos levantou uma sobrancelha. Deixe-me adivinhar, não foi bem. Samuel exalou bruscamente, caindo em um tronco. Ele me disse para ir embora e nunca mais voltar. Domingos riu secamente. Era mais ou menos isso que eu esperava. E agora? Não vou desistir, Samuel disse firmemente.
Sim, eu vou ganhar a confiança deles, preciso entender o mundo deles. Suas crenças, seus valores, tudo. Domingos estudou por um longo momento antes de concordar. Não será fácil. Mas se você estiver falando sério, eu te ajudo. Samuel olhou para cima, gratidão e determinação se misturando em seu olhar. Obrigado. Farei o que for preciso. Naquela noite, enquanto a floresta tropical cantava sua antiga canção de ninar, Samuel ficou acordado sob as estrelas. Ele pensou em Yara, em sua força e graça, e na barreira que havia entre eles. Ele ainda não sabia como superaria isso, mas jurou tentar. Por ela, por eles e pela chance de provar que o amor pode unir até as divisões mais profundas.